Salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. A gente está começando mais uma entrevista direto aqui do estúdio do programa Sexto Distrito Talk Show, esse programa de entrevistas que vai ao ar através da TV Real, canal 15, pela RCA, para toda a Nova Friburgo e também pelo YouTube, né? Nós postamos aí todo o nosso conteúdo no YouTube também, né? Nas redes sociais. E hoje nós temos aí a grata satisfação de receber 3 jovens guerreiras, 3 mulheres aqui da nossa região, que através aí do convite do nosso produtor Jorge, da coprodutora Gabi, aceitaram, né, e aqui estão para falar um pouquinho de um projeto muito bacana e muito importante, né? Eu me refiro ao projeto Crer e Ser. Esse projeto tem uma ligação direta com uma instituição religiosa, a comunidade cristã que tem, né, igrejas, né, por todo o nosso país, e também aqui na cidade de Nova Friburgo. E as 3 receberam, né, o nosso convite gentilmente e aqui estão conosco para iniciar essa entrevista. Eu me refiro a Josilene, né, a Genine e a Jeanine, né? São nomes bastante incomuns, né, pessoal? Ao meu lado está aqui a Josilene e ela vai começar nessa entrevista contando um pouquinho, né, da história desse projeto que se iniciou aqui no município de Nova Friburgo, em um bairro que eu deixo para ela também passar, né? Vocês explicarem que bairro está a sede desse belo projeto, junto com as suas amigas que aqui estão, né? A Jeanine e a Janine e a Jeanine. São nomes difíceis, caros telespectadores e internautas que nos acompanham a partir de agora nessa nova entrevista. Bom, Josilene, fica à vontade para contar, né? Para começar a contar um pouco da história desse lindo projeto, que, gente, já está fazendo 5 anos, né? Ele se iniciou no ano de 2015, não é mesmo? Obrigada. Você é aqui de Nova Friburgo? Sou. E o bairro que é o projeto e o bairro que você mora? Eu moro no Alto de Olaria, e é lá que é o projeto. Esse projeto tem quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Uhum. Janine, você também é do bairro de Olaria? Também sou do bairro de Olaria, Alto de Olaria, na verdade. Então eu vou concluir que a Jeanine também é de Olaria. Também. Quer dizer, vocês são amigas. Somos amigas. E dessa amizade surgiu essa questão do projeto. Foi. Sim. Eu comecei primeiro com essa loucura. Sim. E aí a primeira reunião foi só comigo. Como a Janine já era professora, Janine também, vizinhas, um dia subindo juntos num domingo eu compartilhei. Falei, olha, eu comecei, eu tô sentindo no meu coração que é para trazer as crianças, o olhinho dela já brilhou, da outra também. Não, eu vou te ajudar, vamos fazer planejamento pedagógico. E aí, na segunda semana, elas já estavam comigo já. Eu só fiz uma semana sozinha, não foi? E como é que é o nome desse projeto? E ele parece que tem uma ligação direta com uma igreja também, né? Que é a comunidade cristã. Exatamente. Daí esse nome Crer, Ser. Quer dizer, seria acreditar e ser. Na verdade, quando começou não tinha ligação nenhuma. Nós somos da comunidade cristã. Sim. Congregamos lá. Porém, o projeto, no início, eu nem sabia que era um projeto. Então, não tinha essa ligação, mas nós tivemos total apoio deles, assim, questão de material, no início, né, lápis de cor, o apoio da líder lá com as crianças, que eu ficava pedindo nela alguns conselhos. É isso. Começou a conversa entre vocês 3, que são amigas, moradoras do bairro de Olaria. Sim. É que assim, a nossa intenção era poder ajudar de alguma forma as crianças que viviam na nossa rua, que estavam ao nosso redor. Então, como a gente não tinha como levá-las à igreja, a gente pensou em levar a igreja até elas. Na casa da Nina, né, que até então era uma garagem. Então, a gente juntou, a princípio, umas 5, 6 crianças para poder passar a palavra de Deus para elas, falar coisas boas, né, coisas que poderiam tirá-las da rua por um momento. E aí, a cada semana, foi tendo mais crianças, né? Uma criança ia chamando a outra. E a gente se juntou para todo sábado estarmos juntas fazendo esse trabalho. E cada dia mais foi crescendo. Legal. E, Janine, como é que você viu essas 2 amigas te chamando para uma coisa assim? Assim, no meu coração, eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha, assim, um desejo, já um sonho de
né, trabalhar num projeto social, já tinha essa vontade no meu coração. E como eu já estava trabalhando como professora, assim, para mim foi um sonho se realizando mesmo. Aí eu falei, não, Nina, vamos sim. A Nina começou com esse desejo no coração dela, né? E para mim foi uma alegria muito grande. Quando começou na casa da Nina, era no domingo de manhã, né? Aí a gente ia para lá no domingo na maior alegria. Aí a gente fazia era na simplicidade, era suco, pipoca, né? A gente contava umas historinhas, né, da Bíblia para as crianças, fazia brincadeiras, mas tudo assim na simplicidade mesmo. Bom, legal. Bom, você fala Nina, no caso é Josilene, que Nina é um nome carinhoso, né? E a forma como vocês conversam. Você falou que começou na casa dela. A gente está mostrando uma foto agora, lá da sua casa, e um espaço bem apertado. E aí o pessoal tem uma tábua, e ali começou tudo. Era um guarda-roupa velho. Quer dizer, você desmanchou um guarda-roupa? Eu tinha desmanchado o guarda-roupa e estava lá jogado na garagem. E numa manhã, com violão, no meu quarto, eu falei com Deus o que eu poderia fazer. E Ele me mostrou as crianças. Então, como que eu vou fazer? Aí eu olhei aquele guarda-roupa e vi uma mesa e as gavetas eu vi os bancos. A gente está mostrando uma outra foto também e o espaço era bem pequeno, né? O pessoal com uma cadeira branca ali, as crianças, né? Nessa foto. Tinha alguns banquinhos assim que a gente colocava. Quem não podia ficar no banquinho ficava no chão mesmo, a gente sentava no chão. No início, a gente levou 1 ano para ganhar os banquinhos e 2 mesas, porque nós ficamos 1 ano com o guarda-roupa e com as gavetas. Aí nós fomos pro quintal maiorzinho. Aí quando chovia, a gente olhava todo mundo na sala. A gente tem até uma foto agora na sala, né? Você tá junto com uma galerinha, com uma poltrona, né? Num sofá desse de 3 lugares, todo mundo juntinho, apertadinho ali. Então, aí a gente colocava um desenho, né, para eles assistirem, né, historinhas ali. Era algo tão simples, mas era tão assim, era algo assim, feito com amor. Eu creio que isso que fez a diferença. E esse projeto de vocês é bacana porque as crianças, né, estão começando na vida. Então, se elas não tiverem um norte, né, não tiverem algo em que se apoiar, é claro que existe o pai e a mãe, mas pai e mãe estão sempre trabalhando e aí de repente não tem com quem deixar filhos. Nós sabemos que em Friburgo tem creches, mas essas creches também não dão conta do número de crianças que tem aqui na cidade, né? Então, de repente, um projeto como esse, que não só tem a ver, né, com a igreja, com o ensino bíblico, mas tem a ver também com família, com apoio familiar, é muito bacana, né? Exatamente. Acaba sendo referencial para muitas crianças ali, que às vezes não tem um espelho assim em casa, assim, não tem com quem se guiar. Então, de repente, eles vendo o nosso exemplo, a gente cresceu ali em cima, a gente conseguiu estudar, a gente consegue trabalhar, a gente consegue viver. Normalmente, acaba sendo um espelho para essas crianças. Isso acaba sendo muito bacana. Mas é difícil, Nina, lidar com outras crianças? Porque geralmente com os filhos da gente, a gente, não, eu posso isso, eu não posso aquilo. Mas de repente você está recebendo filho de outras pessoas e até em situações difíceis, em situações de risco. E é difícil lidar com isso. Hoje é menos difícil. No começo era muito pior. Porque, primeiro, que eu achava que eu não tinha jeito com criança. Segundo, que eu já criava as minhas 2 filhas. Porém, e quando a gente fazia alguma atividade, assim, qual é o seu sonho? Era cada coisa que saía, que teve uma vez que eu fiquei chorando. Eu falei, meu Deus, as crianças não têm sonho. A visão de mundo era bem pequena, Eu também não tinha, né? Porque eu fui criada assim, né? Também. Então eu não tinha visão de futuro. Para mim, eu ia morrer bem cedo e nem me importava com isso também. Na época eu era adolescente. Eu falei, meu Deus, mas é uma coisa tão impressionante que é um amor que é colocado no nosso coração por eles. Principalmente aquelas crianças que mais dá trabalho. São as que eu mais sou apaixonada. Não é um amor que vem de mim. Eu acho que eu não tenho essa capacidade. Eu só posso dizer que é um amor que vem de Deus. Eu me vejo nelas. Eu consigo entender perfeitamente assim, a rebeldia. Tinha vezes que tinha que expulsar as crianças. Eles não queriam ir embora. E eles queriam agredir, bater, chutar. Mas eu conseguia ver que aquela agressividade era assim, por favor, eu quero ser cuidado, eu quero... Quero que me deem atenção, quero que percebam que eu existo, né? Tinha uma criança especial, né, que ele só queria desenhar coração, era o mais revoltadinho assim que tinha, com uma situação muito complicada com a família. Podia dar o desenho que fosse, que ele virava a folha
e desenhava um coração, pintava um coração. Então, ali pra gente, ele estava querendo dizer o quê? Ele quer ser amado. Janine, e tem essa questão psicológica, né? Como é que fica, né? Você fala, poxa, eu tenho os meus problemas, né? E aí, de repente, eu vou ter que participar dos problemas dessas famílias aqui do bairro, em especial das crianças, porque todo pai e toda mãe, quando vê o filho mudando de alguma forma, de forma positiva, ela também pensa assim, né? Poxa, o que eu estou fazendo de errado? O que está faltando para o meu filho? Porque, de repente, não é nem a coisa material. As coisas materiais, elas são importantes, é claro, mas, de repente, uma conversa está próxima, né? E aí, de repente, você também junto com a Nina e vê essa situação da criança nervosa, da criança que quer ficar só no cantinho, ou então que está querendo bater nos outros coleguinhas. Como é que é conviver? Então, a gente, e mudar essas atitudes. Então a gente foi desafiador, né? E a gente via assim que só de parar assim, dar atenção, dar um abraço, né? Ouvir eles, assim, dar atenção, isso já acalmava. Mas assim, no início assim, foi bem desafiador mesmo. Porque teve vezes assim na sala, né? A menina tinha uma planta tão bonitinha, a planta dela, a gente foi pra cima da planta da Nina. Ai, não, minha planta não. Mas assim, aos poucos, assim, né? Eu creio assim, foi Deus que foi capacitando a gente para ter essa sabedoria, como lidar com eles, né? Porque a realidade deles, assim, né, é outra. E aos poucos eles foram acalmando, né? E a gente também foi aprendendo como lidar. Assim, a dar um abraço, a dar atenção, a dar um sorriso, a ouvir eles, né? Isso foi acalmando. E Janine, também situações idênticas? Bem. De repente, as três amigas que tinham vidas totalmente diferentes, né? Viviam e conviviam com a comunidade de uma forma diferente, agora estavam vivendo as mesmas situações e num espaço bem resumido. A gente teve que aprender a lidar com essas crianças, né? Porque a gente conhecia, né, todas elas, só que a gente não tinha convivência ali durante 2, 3 horas por dia. E a gente acaba tendo contato com os familiares também. E relatos, né, que alguns pais comentavam que eles acabavam melhorando um pouco mais em casa, ficando um pouco mais obedientes. Então, quando chegava sábado, domingo, né, o dia do projeto, as mães já ficavam ansiosas para que elas estivessem ali, para poder aprender um pouquinho, né, para poder melhorar um pouquinho o dia a dia na família. Então foi bem desafiador, mas foi prazeroso. A gente aprendeu junto com eles. Porque de repente a gente até vê filmes, né, que mostram, né, a convivência difícil entre familiares e pais e crianças, até crianças que fogem de casa, ou pais que agridem as crianças, mas de repente você conviver dentro da sua casa, no caso dentro da casa da Nina, né? Com essas situações, né? Claro que tem, e também perceber que tem crianças ali que são tranquilas, né? E aí de repente você tem que trabalhar tudo aquilo junto ali, separar para tirar o melhor, né? Tentar assim, tipo, extrair o que há de melhor nessas crianças. E aquilo que não está tão legal ainda, a gente tentar assim, conversar com calma, poder ver que aquela situação pode mudar, que eles estão passando por um processo que aquilo ali vai ser melhorado lá na frente. Então isso é bem bacana. E criança está sendo lapidado ainda. Aos pouquinhos a gente vai trabalhando e vai ser um profissional, vai ser um adulto bem melhor. Com certeza. Nina, se a gente está falando sobre criança, sobre família, a gente está mostrando uma foto agora que você está com duas crianças, jovens, né? Duas crianças ainda, por assim dizer, né? Conta um pouquinho aí, como é que é a convivência dela com as outras crianças que estão tudo... Hoje não, né? A gente vai falar sobre essa mudança no segundo bloco. A gente está no primeiro bloco, para você que ligou a televisão agora na TV Real, canal 15, e que vai assistir essa entrevista também através do YouTube. A gente está no primeiro bloco e nesse início do primeiro bloco, né, teve muita situação mostrando aí que a casa era um espaço pequeno e de repente você está convivendo ali dentro da sua casa, tem a situação da planta, né? E não só a plantinha, mas os filhos. Como é que é a convivência dos filhos com as outras crianças? Porque num parque, né, ou no shopping, ou na rua, enfim, as crianças mesmo que não são conhecidas, elas brincam e tal, mas acabou aquele momento ali de brincadeira, cada um vai para sua casa. Sim. Mas aí no seu caso não, com essas duas crianças, né? Se assim posso dizer, elas estavam convivendo dentro da sua casa, mexendo na planta da mãe. Como é que é isso? Entre outras coisas, né? Os brinquedos também, que acaba... As minhas filhas, banheiro, enfim. Na época, a Rafa tinha 10 anos e a Ellen já tinha 14 para 15 anos, né? Já são... Hoje uma está com 19 e a outra com 15. Quando surgiu no meu coração, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com elas. E eu falei com elas, a mamãe está com desejo de fazer isso, vocês vão pegar firme comigo? Posso contar com vocês? Não, mãe, pode? E aí elas pegaram firme.
Teve situações, essa que as crianças queriam invadir lá em casa, que elas choraram. Ela falou assim, mãe, para com isso, por favor. As crianças vão bater na gente na rua. Também. Porque teve um dia que as crianças pegaram até uma pedra e foram atrás da Jeanine, mas assim, não é que elas queriam jogar a pedra, mas queria que a gente deixasse elas mais tempo lá em casa. Eu acho que foram poucas vezes quando elas assim, se sentiram um pouco assim, apreensivas com a situação. As crianças tocavam campainha lá em casa todo dia, queria estar lá todo dia, era só final de semana, mas eles não entendiam. Hoje é que dia? Hoje não é sábado ainda não, tal. Mas elas entendem e recebem super bem, elas são apaixonadas pelas crianças, elas são professoras no projeto também, tia Ellen e tia Rafaela. Sim. E eu sinto no coração delas o desejo de continuar, e eu quero muito, assim, preparar elas para continuar, para não parar, entendeu? A princípio, né, começou ali na Francisco Nicolau, né? Não, na Xingu. A Xingu é a parte mais alta do bairro. A Xingu é onde eu moro. Então começou na Xingu. Começou. E como é que é hoje quando as pessoas passam por vocês dentro do bairro de Olaria? Eles já têm vocês como referência? Tem. Já. Porque já se passaram, o quê? 5 anos? 5 anos. Foi 2015, no início de 2015, né? A gente está em 2020, né, gente? Uhum. Então, quer dizer, deu para eles entenderem que vocês estão ali para fazer uma coisa boa, positiva. Sim. Então eles já percebem o reflexo, já há muito tempo, né? No início sempre tem uma duvidazinha, né? Qual é o objetivo, enfim, qual é a função. Porque de repente o próprio pai e a mãe quer colocar o filho no colégio, né? Para ficar livre, entre aspas, da criança. E aí de repente vê 2 jovens querendo, né, dividir um pouco do conhecimento e do tempo, né, com essas crianças. É muito bacana, assim, as mães já conhecem que a gente faz o trabalho correto, o trabalho sério mesmo com as crianças, não é nada passageiro, porque como já são 5 anos, eles sabem que não é nada que surgiu ali na rua que vai acabar rápido. Não, a gente faz com compromisso, porque a gente tem um compromisso com Deus em primeiro lugar e com as crianças. Então a gente quer que comece e vá até o dia que Deus deixar. Permitir. Né? Então, por isso que tem crescido cada dia mais, cada vez aparecem mais crianças. E a gente está assim, trabalhando para melhorar a cada dia. Então já é um referencial mesmo no bairro, na cidade. Sim. Legal. E seus pais? Como é que viram isso aí? A família fica super feliz. Todo mundo, assim, quando a gente passa até na rua, já aconteceu, né? A gente subindo ali, aí vem as crianças, tia, vem aquelas crianças abraçando a gente, né? É muito bom isso, a gente sentir, assim, que está fazendo algo que vai contribuir, né, na vida das crianças e que está sendo bom, assim, para toda a comunidade, né? Isso é ótimo. Mas a sua família ligada a você mesmo, tipo avô, pai, mãe, como é que eles viram seu envolvimento com as amigas nesse projeto? Então, os pais das crianças estão felizes, a gente percebe, e tem muito material de vocês já na internet, né? O nosso produtor, o Jorge, pesquisou também, me indicou algumas coisas. E aí, de repente, seus pais, avós, assim, como é que eles olham para você e falam assim, pô, Janine, né, a Jeanine, né, tá envolvida com filhos de outras pessoas e com aquelas 2 amigas lá que estavam saindo junto, passeando, e agora estão dentro de casa, cuidando de crianças. Como é que seus pais veem isso, seus parentes, mas, né? Ficaram super felizes, porque antes, né, eu trabalhei 14 anos em loja, Sim. Eu trabalhei em comércio. Sim. Então, eu fiquei com desejo de sair, né, do comércio e ser professora. Aí eu fiz formação de professores, né, fiquei esperando um tempo, né, alguns anos. Então, eles veem isso como uma concretização de um sonho, porque é algo que, né, eu estava buscando. E o interessante, né, é que você está trabalhando dentro da sua comunidade, né, dentro do seu bairro, né, perto de casa também, né, perto das pessoas que você conhece. Isso. E passando a ser conhecido por outras pessoas ali. Então, nada é fácil, nada cai do céu. Você mesmo você é testemunha, você e suas amigas são testemunhas disso. Sim. Não é só estalar os dedos que as coisas acontecem, não. Mas você tem que perseverar, tem que ter pensamento positivo e se esforçar. Tem que perseverar e é muito choro, fazer sem ter vontade de fazer. Porque a gente fala que é muito lindo, né, o trabalho que vocês fazem, né, eu costumo falar. Porém, tem dia que a gente não está bem, tem dia, né, que tem problema, faz parte situações, do ser humano, né? Eu sozinha lá, tendo que pagar tudo com as minhas filhas, não é fácil. E muita gente acha bonito, tem muita gente que nos ajuda.
Porém, tem muita gente que tem muitas ideias e isso tudo a gente foi tendo discernimento no começo, aparecendo muita gente. Vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo. Porém, quem acabava fazendo... E de repente, quando a gente começa, tipo assim, uma obra em casa, né, os vizinhos sempre dão um palpite, mas desconhecem a nossa realidade e desconhecem o que a gente quer fazer. Às vezes até por boa vontade, enfim, mas só que vocês tiveram que lapidar e também, às vezes você ouve, mas tá, entendi, aquela coisa. Assim, só pra não ficar chato, né? Sim. Mas a gente que sabe o que a gente precisa ali naquele momento. Ou então a gente precisa de uma ajuda, assim, isso aqui é legal, só que você pode me ajudar. Nem sempre as pessoas querem ajudar, querem que a gente faça. Mas sem ajuda. Nós ficamos 2 anos assim, né? Uma rotatividade muito grande de voluntários indo, mas não perseveravam muitas vezes. Aí chegou um momento que a gente quase desistiu, porque nós queríamos fazer concurso público, Tribunal de Justiça, e nós vamos para Petrópolis e começamos a estudar para o concurso, porque a gente queria quem não quer uma vida melhor. E eu lembro de certa forma, mais tranquilo, né? De certa forma, mais tranquilo. E eu lembro que nós decidimos entregar, porque já tinha... Aí, na outra semana, não vamos fazer mais não, e tal. Na outra semana, essa menina me aparece com 6 crianças, numa família só. Você foi, mas eu já falei que a gente ia parar. Falei, Janine, o que você está querendo dizer com isso, Janine? A gente percebeu que era um caminho que não tinha mais volta. Não tinha volta. Assim, não tinha como desassociar a nossa vida das crianças. A gente não conseguia mais passar por uma criança ali na rua. Antes eram as crianças, pelo que eu entendi, antes eram as crianças que lembravam isso a vocês, né? No início na casa da Nina. Ficavam lá na porta, tocando campanha, a gente está aqui, a gente precisa de vocês, e vocês, de certa forma, precisam de nós para ajudar a comunidade, para nos ajudar, enfim. E aí, de repente, agora vocês... Não são só eles que nós também percebemos que... Sim. Precisava, assim, ter esse contato com as crianças. A gente não podia mais passar por 2, 3 crianças na rua e não levar. A gente levava. Aí esse dia eu levei 6 irmãos juntos. De 4 crianças pulou para 25 e só ia crianças. Aumentando o número de crianças. E era o nosso sonho, era ter uma placa com o nome crescendo no portão da minha garagem, colocar um telhado, um banheirinho do lado de fora, se fosse possível, e isso. Esse era o sonho. Esse era o sonho. Bom, pessoal, a gente está aqui na companhia dessas 3 jovens, dessas guerreiras do bairro de Olaria, aqui da cidade de Nova Friburgo, da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Deu para vocês perceberem que é uma história de muita luta, de muito sacrifício também, né? E tá sempre imbuído, fazendo coisas positivas e ouvindo também, né, a comunidade. E a gente está terminando esse primeiro bloco e ela falou que o sonho dela era colocar a Nina disse que o sonho dela, a princípio, era colocar uma placa com o nome do projeto, fazer um telhado em cima da garagem, fazer um banheirinho, mas parece que o nosso Papai do Céu e pessoas de bom coração, assim como elas foram, acolhendo as crianças lá na Rua Xingu, na parte alta de Olaria, existem e estão aparecendo aí, felizmente, com mais, né, dando uma presença mais importante do que palavras e conselhos. Isso a gente vai descobrir no segundo bloco. A gente está terminando esse primeiro bloco agora, tá? Mas não saiam daí, continuem no canal 15 da TV Real, que logo a gente está voltando para vocês entenderem como esse projeto mudou. É claro que com muito trabalho, muita dedicação, muita lágrima também dessas jovens que aqui estão. Noites perdidas de sono, né? Madrugadas pensando, porque isso é verídico, isso realmente acontece, envolve aqueles que querem ajudar o próximo, não é nada simples. Mas as mudanças começaram a acontecer, né? E a gente vai conhecer um pouquinho dessas mudanças, né, no segundo bloco, ok? Então continuem com a gente aí no canal 15 TV Real, que logo a gente está voltando. Salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. A gente está voltando para o segundo bloco dessa entrevista com 3 jovens extremamente dedicadas e altruístas do bairro de Olaria, que faz parte aqui do município de Nova Friburgo. No primeiro bloco a gente mostrou algumas fotos, né, de como era o espaço onde elas começaram a trabalhar. Até uma das fotos mostra, né, a Nina com as suas filhas, que hoje já são, né, adolescentes, e uma tá na fase adulta já, né, Nina?
E no início foi muita dificuldade e agora a gente vai mostrar algumas fotos aí para vocês verem que perseverar e acreditar e buscar apoio, porque ninguém faz nada sozinho, né? Como as três começaram, né? Não foi uma só que começou. A Nina começou o projeto, mas aí teve a participação das amigas e por aí foi crescendo, né? E se multiplicando. Isso é muito importante. E você estava falando no primeiro bloco, para quem não assistiu, que seu sonho era colocar uma placa, né? Quem ligou a televisão agora no canal 15 da TV Real, o sonho da Nina era colocar uma placa na garagem dela, né? E fazer um telhado, né? Aquele chamado puxadinho, né? Famoso puxadinho do brasileiro, né? É. E aí agora a gente está mostrando uma foto aqui de um galpão imenso, né? Ele deve ter um espaço imenso aqui que a gente está vendo na foto. 200 metros quadrados. 200 metros quadrados. Conta pra gente como é que isso aconteceu e como é que foi para vocês três, né, perceberem que o sonho de vocês estava realmente no caminho certo. Foi uma loucura, assim, a gente já estava com o projeto quase 2 anos e eu decidi marcar um gabinete com o meu pastor, Erdi. E contei tudo para ele, eu não sei porque eu não achava que era um projeto, assim, que precisava falar com o meu pastor, eu achava que a gente só estava ajudando as crianças do bairro. Aí ele ficou chocado, já tem quase 2 anos, você não me falou, poderia estar ajudando mais e tal. E aí ele falou, eu vou mandar um engenheiro ir lá para fazer o telhado para você e colocar o banheirinho lá e fazer a obra para ampliar o projeto. Isso na sua casa, na Roxingu? Roxingu? Isso na minha casa, na Roxingu. E aí o engenheiro chegou lá, olhou, tirou foto de nada, aí ele falou assim, Nina, eu tenho um galpão, o engenheiro, eu tenho um galpão lá do outro lado do morro, perto do Pombal. Eu acho que serve pro seu projeto, vamos lá ver. Eu falei assim, não quero. Falei, eu quero que faz aqui. Emanuel, o nome dele. Emanuel é nome bíblico e Emanuel é aquele que está com... Como é que é? Deus conosco. Deus conosco, isso. Eu falei que você não vai tirar foto do meu quintal para poder ver a obra que tem que fazer. Eu pensei, você está desdenhando do meu quintal. Pouco caso do meu espaço, né? Aí ele, não, vamos lá ver. Eu falei, olha, não, muito obrigado. Vê o que tem que fazer aqui em casa e eu quero ficar aqui. Ele foi embora. Ele não ficou satisfeito. Ele pegou o carro da mãe dele, parou lá na minha porta, falou, Nina, vamos lá ver o galpão. Se servir para você, eu quero que você... Aí eu fui. Mas eu não imaginava o tamanho do galpão, que era dele. Estava com uma placa de vendas. Ele falou, eu tentei vender, eu tentei alugar. E na hora que o pastor Edi me ligou, Nina, eu senti que eu construí esse galpão para esse projeto. E eu fiquei assim, em choque. E aí ele começou a olhar, ele falou, imagina fazer 2 andares aqui, a salinha ali, fazer uma cozinha. Eu, sinceramente, eu não tinha fé para aquilo que ele estava me falando ali. Eu pensava assim, gente, esse garoto é maluco. Como que vai me dar um galpão desse? E ele me botou a chave na minha mão, serve para o seu projeto? Falei, sim. Então, toma a chave. E a gente estava procurando um lugar para fazer a festa de final do ano, que era um dos nossos sonhos, colocar um pula-pula para as crianças. E lá em casa não cabia. Janine, e aí? De repente ela chega com essa novidade para você e para Giannini. Pra gente foi uma surpresa, assim, porque era um lugar diferente. Você já tinha começado trazendo aquelas 6 crianças, né? Que a gente mencionou no primeiro bloco. Querer encher o local, o espaço, né? E pra gente foi muito surpresa, porque era um local diferente onde a gente estava acostumado. A gente estava acostumado à nossa rua, ali junto com as crianças que a gente, né, já tinha contato. E esse galpão era em outro lugar, era próximo, mas era em outro lugar. Então era tudo muito grande, a gente não sabia como que ia ser, como que ia acontecer. Só que a gente mesmo assim, a gente assumiu, não, a gente vai fazer assim, vamos nos unir mais ainda e vamos encarar. Até então, é que eles começaram a fazer a obra, né? Colocaram as salinhas, colocaram o banheiro. E aí, as crianças daquela localidade também começaram a frequentar. Então, juntou as nossas crianças da nossa rua com as crianças de lá. E aí, cresceu cada vez. Tem uma coisa importante que eu esqueci de falar, que quando nós ganhamos o galpão, na mesma semana, eu conversei com o pastor 5 de dezembro de 2017. 2 dias depois a gente tinha ganhado o galpão. 10 dias depois nós fizemos a festa do final do ano lá no galpão, com pula-pula, com todo tipo de brinquedo. A gente está até, perdão de te cortar, a gente está até mostrando uma foto agora com uma mesa de pebolim, pula-pula, tem uma outra foto também com pula-pula, então é essa festa, esse evento que aconteceu já no Espaço Novo. E nós ganhamos uma faculdade de pedagogia
Eu e Janine fazemos pedagogia e Janine faz assistência social. Eu só sabia chorar, porque eu falei assim, meu Deus, esse negócio é muito sério, porque se Deus está investindo em pedagogia, porque não é simplesmente para passar, é algo a gente ter um diploma para... foi assim, foi uma coisa assim, inacreditável. Janine, você deixou o comércio, disse que queria seguir a carreira como professora, né? Magistério. Sim. E aí, agora, como a própria Nina falou, vocês também, além do espaço, foram abençoados aí com bolsas para fazer a faculdade. Nossa, foi um sonho. Aí o pai, a mãe e o avô devem ter dito, olha, você estava no caminho certo desde o início. Foi sobrenatural. A gente ganhou também a camisa. Eu tô vendo que vocês estão... Foi na mesma semana. Quer dizer, o galpão, a faculdade, a camisa... Parece que tava tudo assim, uma represa. Tava esperando para acontecer as boas novas. Quando a gente começou a divulgar, falar, quando a gente falou com o pastor, né, falando com outras pessoas, aí parece que aquilo foi assim, deslanchou. Loucura. A gente tava sozinho, só nós três, querendo continuar ali, mas tinha algo muito maior nos esperando. Que bacana. E Olaria é o bairro, se eu não me engano, que tem o maior número de pessoas, né? O mais populoso da cidade. Tem o bairro que tem mais residências. Tem empresas também, enfim, comércios, indústrias, mas é o que tem mais residências. Então, esse projeto de vocês está no lugar certo, né? Está no lugar certo. E envolvendo crianças, porque é o princípio de tudo, né? Se a criança tem o norte, né? Seja uma menina ou um menino, se ela tem um acompanhamento, não só dos pais, mas de professores da rede municipal e também do projeto, elas têm tudo para... E hoje, olhando para vocês três, né? As crianças, puxa, elas estão fazendo faculdade. Olha, tia, né? O garotinho falando, já pensou? Muito bacana. E assim, eles podem ver que eles também podem fazer isso um dia. Eles também podem estudar, podem crescer, podem ser o que eles quiserem ser na vida. Se a gente cresceu lá em cima e a gente conseguiu, a gente está conseguindo. Dentro do próprio bairro, né? Eles também podem conseguir ainda muito mais do que a gente está conseguindo, sem dúvida nenhuma. É isso que a gente quer mostrar a eles, que tudo é possível, né? Quando a gente quer. Quando a gente tem força de vontade, tudo é possível. Mas vão vir as lágrimas. Sim, sempre. Vai vir o cansaço. Sim. No início sempre teve muito cansaço, muito esforço, muito trabalho, mas a gente sabe que no final vale a pena. Quando a gente chega no final do dia, que a gente consegue suprir a necessidade, né, de alguma criança, a gente fala, não, vale a pena. Nem que seja uma criancinha só, vale a pena. A gente está mostrando uma foto agora de você segurando o violão e tem uma roda, que eu acredito que também seja nesse evento aí da festa. Um espaço bem grande ali. Na sua casa era aquele espaço bem resumido, que as crianças estavam quase que uma respirando o ar da outra. Sim. Nossa, quando nós fomos pra lá, eu fiquei tremendo na base, assim. Mais de 60 crianças no primeiro sábado e eu preparei a aula. E é sensacional como que Deus... quando você tem muita segurança no que você faz, você não depende de Deus. Você já é professor. Se eu já fosse professora, tivesse acostumada a dar aula, eu ia tirar de letra, mas quando eu não sabia nada. Não, de repente essa é a sua visão, né? Porque toda profissão tem alguns profissionais, a gente não está fazendo uma crítica, né, gente? Mas é uma realidade. Tem profissionais que não estão felizes na profissão que está atuando, né? E mesmo com uma formação... Tem tanta gente aí que faz 3, 4 faculdades, né? Para se encontrar, né? E também no ensino, né? Médio, enfim, estão sempre mudando e fazendo cursos. Então, de repente, você pensar assim, se eu fosse uma professora... Tá, claro que hoje você tem uma bagagem bacana e tem uma visão diferente, né? Mas lá atrás, se você se formasse professora, de repente você não ia querer encarar, né? Podia acontecer isso com qualquer um de nós, né? Por isso que eu tô falando da dependência, né? De Deus. E era tão engraçado que a gente inventava, assim, umas loucuras de fazer teatro na hora, e eu ia passando pela rua e falava assim, eu não vou levar mais criança nenhuma. A gente falava assim, nós não vamos levar criança nenhuma, porque é muita responsabilidade. Não tinha vez de passar assim, ver uma criança chorando. Aí eu posso levar eles ali no projeto? Pode. Chegava. Chegou a levar 19, tudo a pé. Tá? Da nossa casa até... Bora ali. 15 minutos. Todo mundo a pé. Aquela galera na rua, todo mundo olhando. Mas muito bacana, muito legal mesmo. Agora eles já vão sozinhos, né? Nossa, muito bom, né? Tanto sonho do sítio, né? Era um sonho levar eles para passar um dia num sítio. Com piscina, que eles nunca tinham ido, nós conseguimos também, já segundo ano, né, que nós conseguimos. Na Serra também, fora do bairro. Fora do bairro.
E dentro do bairro, dentro desse espaço novo aí, que o jovem lá de nome bíblico, né? Que é Deus conosco, não é isso? Manuel. Conseguiu, abriu as portas, né? Deus, através dele, abriu as portas. A gente percebe que tem tudo separado, né? A gente tem mostrando uma foto agora que você está acompanhando um aluno, né? Uma criança ali fazendo os desenhos, fazendo deveres ali, como se fosse numa escola mesmo, né? E essa estrutura está de pé já, né? Sim, a gente tem o salão de baixo, né? Que a gente faz as reuniões, né, os teatros, as festas. E na parte de cima tem mais 4 salas que a gente separa por idade, né? Crianças entre 4 até mais ou menos 10, 12 anos. Cada uma na sua salinha, com a sua professora, com os monitores, os voluntários, banheiro, uma estrutura bem diferente do que a gente tinha. Então agora está muito, muito melhor. Tudo que a gente, mais do que a gente sonhou. Acho que tem até uma cozinha, né? Tem cozinha também, tem banheiro, tem tudo. Hoje em dia a gente tem, sim, tudo que a gente precisava. E o endereço desse espaço? Mas não é para as crianças levarem mais crianças não, tá, gente? Hoje elas precisam muito de colaboradores, hein? De ajuda, hein? Nós sabemos que tem muitos outros bairros da cidade, outros distritos também que precisam, e tem muitos também que têm, né, projetos de outras instituições religiosas e até ONGs que não são ligadas a instituições religiosas, mas que fazem um belo trabalho aqui no município. Você também, professora, fazendo faculdade, né? Sim. Jeanine. Também está na sala ali dando aula. Então, eu trabalhei 14 anos em comércio. Do início. Aí, no mesmo tempo que eu comecei o projeto com a Nina, aí eu saí da loja e comecei a trabalhar em um colégio. Sim. Trabalhei lá durante 5 anos. Aí, no ano passado, né, eu saí de lá do colégio, pedi para sair para poder trabalhar integralmente no projeto integralmente. Projeto. Aí, esse ano, a gente já começou, né, todos os dias a atender as crianças lá. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Antes era só no fim de semana. Outro sonho. E ela apareceu com 6 crianças. Uhum. Aí você já pensando, puxa, como é que a gente vai fazer? Aí apareceu esse galpão, e aí o espaço maior, uma estrutura bacana, outros apoiadores, né? Embora elas ainda precisam muito da gente, tá? De todos nós, tá? Pessoas físicas e também empresas para ajudar esse projeto. Mas aí, de repente, tem sala e agora você resolveu também que vai dar aula tempo integral, assim. Como é que funciona, então? De que horas a que horas e quais os dias? Então, no começo... Se já tá certo, né? Se não tá certo, a gente espera mais um pouquinho, né, gente? Já tá certo. Pra gente liberar aqui, né? É quase que exclusiva essa informação, pelo menos pro pessoal do 6º Distrito de Conselheiro, pro pessoal que vai assistir no YouTube, né? Gente, é tudo por fé, tá? A gente não tem apoio, assim, uma renda mensal, não tentamos, mas Deus não deixa ainda faltar não foi nada. Possível ainda não, mas vai, é o nosso desejo poder pagar uma cozinheira, né, para poder dar almoço nas crianças, ainda não podemos. E aí começou a surgir o desejo de funcionar todos os dias, porque só no sábado era muito pouco. E muitos não sabiam o que era um não, o que era chamar atenção. Então tinha dia de eu ir para casa chorando, porque eu pegava a criança na porta do bar, levava, ficava no projeto. Aí eu chego, não, tá chorando, porque eu saía do projeto e deixava eles no bar. Aí eu ia para casa assim, não faz sentido. Tem que ser uma coisa contínua, né? Não faz sentido. Aí nós começamos, levamos tipo vários enxugar gelo, né? A intenção é ótima, mas é como se fosse enxugar gelo. Durante 7 dias na semana, vocês ficavam 2 horinhas, né? Sim, no máximo 2. E a impressão que eu tinha que era só elas duas que me entendiam nessa questão, porque a maioria falava, vocês são doidos, vocês já estão fazendo muito, já tá bom e tal, mas assim, queimando nosso coração. Aí eu procurei o Projeto Casa, no Cordoeira, no Missão Peixes, e fomos lá. Eu falei, por favor, me fala tudo, como que funciona aqui, porque ele já funcionou no contraturno há 1 ano e meio, 2 anos. E pegamos toda a informação que era necessária e começamos a pedir a Deus, e esse ano nós decidimos, falei assim, olha, mesmo que não tiver salário, mesmo que não tiver nada, nós vamos começar a trabalhar lá de meio período. As crianças que estudam parte da manhã na escola, nós vamos ficar de 1 às 5 com as crianças, independente do que vai acontecer. E aí nós começamos esse ano. De 1 às 5, de segunda a sexta, só com 20 crianças, não, porque não tem como pegar todas as crianças do projeto, porque são quase 100 hoje que a gente atende fim de semana, mas pegamos crianças de 6 a 10 anos, 20 crianças, e aí dividimos em 2 turmas e começamos, né?
A gente estava conversando, né, e eu conversando com os outros amigos também, e a gente percebe que esse tipo de projeto ele tem que ter, né, uma estrutura bacana, porque envolve, né, não só crianças que estão em situação de risco, mas também crianças que querem se tornar um adulto, né, melhor, um adulto para ajudar o pai e a mãe, né? Tem muita criança que vê a mãe numa dificuldade, o pai numa dificuldade, fala, poxa, eu vi um rapaz passando num carro ali, um garoto novo, pô, eu quero crescer e poder dirigir para ajudar o meu pai, comprar um alimento para casa, ou ajudar a pagar o aluguel, né? Então essas crianças, elas acabam amadurecendo muito rápido, Sim, né? Devido às dificuldades, né? E esse dia a dia de ver a luta do pai, da mãe, as dificuldades. Sabendo que existem outros caminhos, né, que eles podem percorrer, se a gente puder mostrar um pouquinho disso a eles, já faz muita diferença, sabe? Eles já acabam sabendo que tem outras coisas na vida que eles podem fazer. E são caminhos novos e concretos, né? Sim. São bases sólidas. Tipo, né, você vai ser um professor, você vai ser um mecânico que seja de um veículo, mas você é um profissional, você tem a demanda, você tem um salário. Sim. Né? Eles estudam nas escolas tradicionais, na parte da manhã, Sim. E à tarde, no contraturno, a gente acaba dando outras instruções a eles, né? Para que eles possam escolher a profissão, possam estudar, possam fazer curso, aprender a palavra de Deus também. Mas, assim, a gente está abrindo a mente das crianças, né? Para que novos futuros, novos profissionais, novas histórias sejam contadas, né? A partir daí. E essa comunidade cristã, existe uma sede dela também no bairro de Olaria, da igreja? Existe uma sede no bairro de Olaria, no Conselheiro. Eu sei que pelo Brasil existem várias, né? Mas especificamente em Olaria tem. Tem. Foi a primeira, assim, a primeira sede foi em Olaria mesmo. Ah. Já está lá aqui há 30 anos. Mais de 30 anos. E o pessoal da igreja, quando olham para vocês aí? Claro que apoio a gente percebeu que eles dão, né? Sim, sim. Mas eles veem assim, pô, aquelas duas... Porque, né, o mundo ele é machista e as instituições acabam, né, puxando para esse lado, né, duro, difícil de ver as mulheres, né? Alguns pensam, não, a mulher tem que ficar em casa trancada cuidando dos filhos. Alguns já acham, elas podem até estudar, mas elas têm que se casar e constituir a família delas. Elas não têm que se envolver em problemas do vizinho ou de outras famílias. Elas têm crianças, então tem que dar atenção a essas crianças e aí elas vão ajudar as outras crianças. Mas não é bem assim, né? Construir muro não faz sentido, né? E aí vocês três demonstrando isso pro bairro de Olaria. Sim. A gente, assim, começou, né, só nós três, com poucos apoiadores, 3 mulheres, né? Mas a gente precisa cada vez mais expandir esse tipo de trabalho, não só em Olaria, Conselheiro, mas assim, em todo o Brasil, porque a gente percebe a necessidade de todos os bairros, né? Sim. Então a gente começou a caminhar agora, mas a gente precisa de mais ajudantes, né? Mais pessoas para trilhar esse caminho com a gente, para não parar, para cada vez crescer. Uma coisa que eu percebi, talvez os nossos telespectadores vão perceber também, é que vocês três não são parentes. Não. Né? Vocês moram no mesmo bairro, em Olaria, na parte alta, mas vocês não são parentes, não são irmãs, não são primas, né? E embora sejam bem unidas, então num projeto bacana. E o nome de vocês, que são bastante incomuns também, né? Isso até é legal. Começa com uma letra que tem a ver com, né, com o nome de Jesus. Então isso é uma situação bem comum, né? Bem bacana. Todo mundo com Jota, a gente se uniu com o mesmo propósito. Então a gente tem em comum o propósito de ajudar, de educar melhor as crianças, seguindo a palavra de Deus, né? Todo mundo com Jota, seguindo Jesus. Que bom. Bom, pessoal, a gente está terminando esse segundo bloco na companhia dessas 3 jovens incríveis aqui do bairro de Olaria. Atravessaram toda a cidade para estar aqui no nosso estúdio, que fica no 6º Distrito, né, no bairro de Conselheiro, Paulino, na cidade de Nova Friburgo. Então eu gostaria de pedir a vocês que continuassem aí, que não mudassem de canal, que ficassem na TV Real, através da RCA, que logo a gente está voltando para o 3º e último bloco, tá bom? Mas a conversa está muito agradável e a gente quer que você continue assistindo e que divulgue também, né? No 3º bloco a gente fala sobre reconhecimento, sobre agradecimento e sobre parcerias também. Nesse 3º bloco a gente vai precisar que vocês continuem nos ouvindo aí, porque nós estamos buscando aí novos parceiros para esse projeto bacana, que é o projeto Crescer, ok? Logo a gente está voltando.
Salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. A gente está voltando para o terceiro e último bloco dessa entrevista, na qual nós recebemos aí 3 jovens do bairro de Olaria, aqui da cidade de Nova Friburgo. E nesse terceiro bloco a gente fala sobre agradecimento, sobre reconhecimento, né? Porque para nós aqui da equipe do programa SG Talk Show, é importante a gente estar sempre agradecendo, porque naquela coisa, a pessoa morreu, a empresa fechou, era uma boa empresa, aquela pessoa que morreu foi tão legal. Não, a gente tem que estar sempre, reconhecimento tem que ser dia a dia, né, gente? Todo dia, toda hora, dobrando uma esquina, descendo do ônibus, enfim, entrando ou saindo do hospital depois de ter sido atendido. Então, esse terceiro bloco a gente fala sobre isso, sobre reconhecimento e sobre as pessoas que estão junto da gente, família, ou até aquelas que já nos deixaram, mas que nos ajudaram em determinado momento. Mas antes de falar sobre agradecimento, a nossa amiga Janine quer falar de uma outra coisa que meio que passou não desapercebido, né, no segundo bloco, que são os cursos que tem lá, né, e ligando instrumentos musicais. Como é que é isso, Janine? É verdade. Lá no projeto a gente conseguiu pessoas, né, que coração assim de se doar, né, de serem parceiros, que foi o professor de bateria, né, da aula de bateria, professor de jiu-jitsu, a Nina da aula de violão. Oh, que legal. Né, e eu também comecei a dar aula de inglês e também preparar aula de alfabetização, porque tem algumas crianças... É tipo um reforço, né? Reforço, e tem algumas que realmente não sabem ler ainda, aí tem essas opções também. Okay. Pra ajudar aí. Dança. É dança com a tia Ellen da aula de dança, filha da Nina. Muito bom. Aí a gente trabalha com várias oficinas. Isso é muito bom para poder estimular eles a sonhar, assim, é ótimo. Legal. Bom, e agora nesse momento a gente vai passar a palavra para a Nina, para ela fazer os seus agradecimentos aí e fazer os pedidos também, né? Porque agradecimento e pedido vem junto. Então, primeiramente agradecer a Deus, as crianças, se vocês estiverem nos assistindo, a gente ama muito, muito vocês são o maior presente que Deus poderia nos dar, nada disso faria sentido sem vocês, né? Agradecer a todos os parceiros que ajudaram com o lanche, as pessoas que davam um pouquinho daqui, R$1 dali, para comprar um milho de pipoca, para comprar um suco no começo, ao Bramil, RE Mercados, a Dona Carioca, que é uma empresa que nos apoia muito, o Nilce e a Grazi, muito obrigada. Mas quem, gente? Me ajuda aí. Espaço ARP, que Espaço a gente doou 500 máscaras para a gente poder trocar por alimento. Foi uma ajuda bem significativa, né? Eu lembro também da Lucitex também, que doou várias cestas básicas, né, no início, que a gente pôde entregar nas famílias, né? Foi uma bênção também. Cada pessoa que foi lá na porta do Bramil, que nós trocamos máscara por alimento, no Rodrigo, as pessoas que oram por nós, que dão palavra de incentivo, tudo isso é muito importante pra gente, tudo faz parte, né? Sim. Muita coisa. Legal. E em especial para as mães das crianças que estão confiando em vocês também, né? Apesar das adversidades, das opiniões, né? Sim. Aí, nesse tempo todo, que já são 5 anos, né? Uhum. Que essas crianças, esses pais e essas mães também, com certeza, eles se sentem também agradecidos, né? Sim. Com A gente certeza. agradece a confiança que os pais tiveram, né, em deixar os filhos com a gente, sabendo que a gente faz um trabalho sério, um trabalho honesto, correto, para que essas crianças sejam transformadas um dia. Então a gente agradece muito aos pais, às crianças, aos tios, avós, né, que a gente vai até a casa às vezes buscar, ou levar uma palavra, levar alguma coisa assim de bom para eles. Então a gente agradece a todos os pais também por confiarem. E você, em relação aos pastores que apoiaram, Nós queremos agradecer, né, o o apoio pessoal da igreja? né, dos pastores ali na construção, né, do projeto das salinhas, né? Foi um investimento ali que eles fizeram, que é algo assim que é sobrenatural, né? Que não teria como a gente levantar, né, fundos para poder fazer tudo aquilo. A gente vê mesmo como se fosse a mão de Deus mesmo, né? Fazendo tudo, né? Deus possa estar retribuindo a cada um. E também tem pessoas que sempre estiveram ajudando com ofertinhas no projeto que nunca quiseram falar o nome, né? Com lanche. São anônimos, né? Anônimos. Queremos agradecer também os anônimos. Que Até as primeiras mesas e bancos não sabemos quem doou até hoje. Isso, tem pessoas anônimas que sempre ajudam também, né? Que Deus possa estar retribuindo a cada um. E é isso, queremos agradecer também o Nilce e a Graça também, que estão sempre lá junto com a gente, né? Apoiando.
E a cada um, a todos aqueles que têm ajudado de forma indireta, que a gente não sabe, Os né? voluntários também. Os voluntários, todos os voluntários que já passaram por ali, né? Doando seu tempo, seu coração, né? E isso é tremendo. Bom, Nina, então para fechar, a gente precisa que você passe para os nossos telespectadores e para os internautas que vão acompanhar, né, essa entrevista pelo YouTube, os contatos, né? Contatos para conhecer o projeto, contatos para ajudar o projeto, que tipo de demanda também que vocês têm, né, de ajuda, que poderiam, né, em princípio ajudar vocês, que tipo de ajuda vocês necessitam. Fica à vontade agora. Então, no caso, telefone, endereço. Isso, é. Então, nesse tempo de quarentena, o que aconteceu? Que a gente está passando pela pandemia, né? Quarentena, Isso. então não tem, né? O que aconteceu? Houve uma união de vários projetos, né? Tem o Missão Peixe no Cordoeira, tem o Missão Kids, que é no centro de Olaria com a tia Dani, e vários outros projetos. O nosso foi como uma referência e começaram muitas pessoas a doar alimento, a fazer depósito bancário. E nós já conseguimos entregar a cesta básica a quase 300 famílias, leite. O pessoal de São Lourenço está doando legumes e verduras toda terça-feira. Pô, legal. Então, acontece, hoje mesmo a gente não tinha dinheiro para colocar combustível na Kombi para o moço buscar. Buscar o legume, buscar a doação. Então, assim, tem hora que o nosso coração, a tia Dani, Nina, eu falei, infelizmente tem dia que a gente não tem. Então, a demanda é grande, muita gente precisando. A gente faz um cadastro, vai na casa, vê se está precisando mesmo, vê o tempo que já deu para poder dar outro, porque infelizmente tem muitas pessoas se aproveitando, né, nessa época. Então a gente tem esse cuidado com o trabalho. Então a gente está alcançando muitas famílias. Nesse momento, o Crescer está unido com... Não tem placa, não tem igreja, não tem projeto. E a gente precisa muito assim de doação, seja em dinheiro, ou seja de cesta básica, fralda descartável, leite, biscoito para as crianças. Recebemos cobertores por conta do frio. Quero agradecer também a Daflon, que se uniu com a Stan. Eles estão também, parte da venda deles está sendo destinada para nos ajudar. Eles compraram agasalho para as crianças do projeto. Quero agradecer também. E o projeto fica na rua Francisco Nicolau, 150, para quem quiser ir lá conhecer. Então, meu telefone é 999-256447, vai falar direto comigo. Eu sei que isso vai passar, então a gente precisa de lanche. A gente está trabalhando de 1 às 5. São 60 pães por dia da parte da tarde. A gente ainda não pode dar almoço, porque ainda falta bastante coisa. Então, realmente, a gente precisa de parceria e está aberto para conhecer a hora que quiser. Tudo a gente presta conta, a nossa contadora, que é oficial. Bom. E a gente não quer ficar só no Alto de Olaria, não. Eu vejo, assim, que não é preciso muito para começar a fazer diferença onde você mora. Basta um guarda-roupa velho. Para começar. E vontade de mudar o lugar, né? Se precisar do nosso apoio também. É isso. Bom, agradecer a Josilene e a Nina, né? Agradecer a Janine e agradecer a Jeanine, que acabou de falar com a gente, deixar o contato dela também para o pessoal que quiser ajudar e conhecer o projeto. Bom, pessoal, vocês perceberam através dessa entrevista que essas jovens estão realmente imbuídas em realizarem boas atitudes, né, em prol do coletivo, né, de uma forma bem ampla, não só envolvendo as crianças no projeto, mas também os adolescentes e os familiares, porque através das crianças, esses adolescentes e esses adultos percebem, né, que as crianças estão bem encaminhadas, que estão com um objetivo positivo. Isso é realmente importante. Então nós aqui, toda a equipe do projeto, toda a equipe do programa Sexto Distrito Talk Show, se sente muito grato por ter, né, recebido as três aqui no nosso estúdio e esperamos poder, né, ter aí novidades na questão de acompanhamento, né, de ajuda para esse projeto que começou lá na rua Xingu, em Olaria, né, e continua firme dentro do bairro de Olaria e também ajudando pessoas de outros bairros. E desde já eu agradeço, né, ao Jorge, né, o nosso produtor, e a coprodutora Gabriela por mais esse convite muito bem feito, trazendo essas três mulheres incríveis aqui para o Distrito de Conselheiro, que tem uma
atitude muito positiva envolvendo aí as crianças da nossa cidade, né, do município de Nova Friburgo, e ajudando as crianças aqui da cidade de Nova Friburgo. Com certeza vocês estão ajudando, né, crianças aí do estado do Rio, do Brasil como um todo, porque essas crianças vão crescer, vão se formar em alguma profissão, né, vão, né, exercer alguma profissão, vão se formar também não só numa faculdade, mas num curso, né, especializado em algum tipo de curso, e vão estar ajudando aí em outras cidades e incentivando. Então isso é realmente muito importante. Então a gente está terminando essa entrevista. Eu espero poder contar com vocês numa próxima entrevista, se assim Deus permitir. E continue acompanhando aí a programação da TV Real Canal 15 pela RCA. Eu agradeço também a toda a família da TV Real Canal 15 e também da família da RCA por estar, né, permitindo que o nosso programa vá ao ar aí para mais de 200 mil pessoas só aqui no município de Nova Friburgo, tá, gente? Além do YouTube, que é para o Brasil e o mundo. Então fiquem com Deus e continuem acompanhando o trabalho desse projeto lindo dessas jovens aqui, que é o projeto Crer e Ser. Exatamente. Muito obrigada. Até uma outra oportunidade então, pessoal. Fiquem com Deus.